Muito bem, estamos gravando. Sejam bem-vindas todas. Estamos começando esse mês, né? E aí, não sei se vocês viram lá a sugestão, a proposta, na verdade, que eu fiz. Falei que ia fazer uma enquete, né, para perguntar, né, tema. No final das contas, acabei decidindo de novo. Até porque é um tema que eu já queria voltar a trabalhar, que a gente já, em vários momentos, né, a gente sempre está fazendo postura invertida. E para relembrar algumas coisas, né, da importância dessa prática das posturas invertidas e uma forma correta, né, de se fazer, no sentido principalmente de cuidado, né, cuidado com o nosso corpo, porque, bom, assim, eu gosto bastante desse olhar um pouco mais sutil do efeito dessas posturas invertidas, que se a gente for parar para pensar, está muito relacionada à nossa perspectiva de como a gente vê o mundo, né? Então, a gente vai vivendo, né, desde a nossa infância, absorvendo, né, através das relações, dos corpos que a gente vai se cruzando aí na vida, aprendendo e criando as nossas formas, né, de lidar com a vida, as nossas crenças, né, que muitas vezes são crenças que nos limitam, por um lado, por outro lado, crenças também que nos permitem expandir. Então, a postura invertida, o que ela faz quando a gente insiste nessa prática, né? Não simplesmente, faço uma postura invertida, já trabalhei esses aspectos, né, que eu vou trazer agora. É justamente a mudança dessa perspectiva com que a gente olha o mundo. E se você for parar para ver, né, o que que acontece basicamente quando você vira de ponta cabeça, você vê o mundo de ponta cabeça, né? Então, a terra passa a ser o céu e o céu passa a ser a terra, né? Mas existe sempre um horizonte. Então, é esse horizonte, né, que de alguma forma a gente busca para ter essa referência, mas também poder trabalhar dentro de nós um pouco dessa mudança mesmo de perspectiva do mundo, né? Da forma com que a gente vê nós mesmos primeiro, então a gente consegue e também até pelo próprio desafio que essas posturas solicitam em determinado momento. É lógico que dentro da nossa prática, a gente sempre faz muitas adaptações, a gente não quer fazer nada muito mirabolante e passo a passo, né, justamente para ter essa segurança com o nosso corpo. Até porque o nosso corpo físico, a fisiologia do nosso corpo, a anatomia do nosso corpo, ela não é feita para a gente ficar andando de ponta cabeça, né? A gente observa a nossa coluna, a gente vê que na base como diz, mais, me fugiu a palavra, sólidas, enquanto que as vértebras mais altas são vértebras menores, mais leves, né? Então, para a gente conseguir fazer uma postura invertida e trabalhar um pouco dessa mudança de perspectiva, a gente precisa encontrar formas de ajustar o nosso corpo para poder sustentar, pelo menos por um pequeno tempo, essa mudança, né, de visão, né? Essa mudança de e aí traz, conforme a gente vai avançando nessa prática, eu, na verdade, confesso para vocês que eu, desde criança, minha mãe está aqui, ela pode dizer para vocês, eu sempre fui daqueles que vivia de ponta cabeça, né? Pendurado de ponta cabeça. Então eu tenho super facilidade para fazer qualquer coisa que vira de ponta cabeça, eu tenho super facilidade. Mas tem gente que não, tem gente que talvez na infância, né, tivesse, né, um pouco mais disso, mas conforme vai passando, a gente vai perdendo um pouco, né, vai ficando um pouco mais com medo, né, poxa, mas e aí pode me machucar, tal, então trabalha também um pouco com esses medos que a gente vai carregando. Então, quando a gente cria uma estrutura no corpo para poder sustentar essa mudança de perspectiva, o corpo, a mente ela acompanha, digamos assim. Então o corpo ele tem que estar preparado, de certa forma, né? Então tá tudo conectado, né? A gente prepara o nosso corpo para poder criar uma nova posição, uma nova visão, né,
Não tô falando nada muito transcendental, não. Tô falando do que a gente vê mesmo, né? Então começa pelo corpo, criar essa base, criar essa estrutura para a gente poder dar esse salto, né? Dar esse passo, né? Não precisa ser salto, pode ser um passo só, um passinho, né? Passinho pequenininho. Então, essa região é uma região que a gente tem que trabalhar bastante, né? É, tanto no sentido de relaxamento, de abertura, né? De expansão, quanto no sentido também de fortalecimento. Então, não só as regiões mais altas, mas também aqui a parte baixa, né? Então, toda a estrutura que sustenta a nossa coluna, abdômen, principalmente, né? Abdômen, essa musculatura das costas aqui, que são os paravertebrais, né, que sustenta a nossa postura ereta, né? Musculatura do pescoço, ombros. Então, tudo isso aqui a gente tem que trabalhar para encontrar uma forma, aí já fazendo o link também com o que a gente estava até o mês passado trabalhando, né, sobre o relaxamento do esforço. Então, como eu construo uma postura invertida com o mínimo esforço, né? Mas também não pode ser tão relaxado, porque se eu relaxo muito, quando eu vou fazer, por exemplo, um pouso sobre a cabeça, que eu coloco a cabeça no chão e levanto as pernas lá para cima. Se eu estou muito relaxado, soltar o peso do meu corpo na minha cervical, eu vou me machucar, né? Então, como encontrar, né, esse ajuste fino, né, para a gente poder fazer só o esforço necessário, né, para poder ter esse benefício. Então, é um pouco isso que a gente vai trabalhar. Vocês sabem que esses temas que a gente trabalha tá sempre tudo conectado, né? Então não tem em qualquer prática que a gente fizer, a gente vai falar de relaxamento do esforço. Já tinha um tempo que a gente não fazia postura invertida, mas a gente sempre faz uma outra adaptação, por exemplo, a meia ponte, né? Posturas onde a gente coloca o quadril acima da linha da cabeça. Qualquer postura que eu coloco o quadril acima da linha da cabeça já é considerada uma postura invertida, né? E fisicamente, todo esse benefício que a gente tem de aumento da irrigação sanguínea no cérebro, né? Então, fisicamente também a gente tem vários benefícios disso. Tem também algumas contraindicações, né? Por exemplo, vou colocar algumas aqui, contraindicações já para vocês terem, ficarem ligadas com isso se tiver rolando alguma coisa dessa. Por exemplo, dor na cervical, né? Tá com muita dor na cervical. Então a gente não pode avançar muito, fazer um pouso sobre a cabeça, né? Período menstrual, quando tá um fluxo muito grande, né? Um fluxo muito grande, também não é o ideal fazer. Mas quando tá no finalzinho, né? Do ciclo, aí beleza. Dor de cabeça, por exemplo, pressão alta também, né? Então, aumenta a pressão, né? As posturas invertidas aumentam pressão. Então, a gente tem que fazer sempre adaptando. Não é que não pode fazer, mas com cautela, né? Então, a gente vai com cada uma aí, cada uma vai percebendo até onde que dá para ir, sempre zelando por essa segurança. E também, às vezes, congestão nasal, né? Quando tá com o nariz muito entupido, também fica difícil para fazer. Principalmente isso, tá? É, Então é isso. Vamos começar? Vamos começar sentadinho? Já começamos, né? Vamos juntar as mãos na frente do peito. Agradeço muito, gente, aqui a presença de vocês, por essa oportunidade de compartilhar mais essa prática. Convido vocês para a gente começar com o mantra. Inspira profundo. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, solta o ar devagar. Pode continuar sentada numa postura confortável e a gente vai começar movimentando um pouco a nossa cabeça. Então,
postura sentada, com a coluna bem ereta, o peito aberto. Se quiser, pode botar uma almofadinha lá embaixo para facilitar essa postura sentada. E a gente começa movimentando a cabeça. Um movimento lento, circular. E a ideia é que esse movimento, por mais que você já esteja habituado a fazer isso, a movimentar a cabeça, imagina como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo isso. Então você vai percebendo toda a articulação do seu pescoço, como ela trabalha, todo esse movimento, né, como ele influencia no alongamento do seu pescoço, nos músculos da sua nuca, nos músculos da lateral do pescoço, na região da garganta. E a gente vai tentar coordenar um pouco desse movimento com a respiração. Então, quando você leva a cabeça para trás, você inspira. Quando ela vai para frente, você solta o ar. A cabeça para trás, inspirando, a cabeça para frente, soltando o ar. Faça um pouquinho para o outro lado também. Um movimento bem amplo, lento. Ótimo. Vai parando no centro. Movimente bem os seus ombros. Movimento bem amplo dos ombros. Bem amplo. E tente também coordenar o movimento com a respiração. Quando traz os ombros lá no alto, inspire. Quando desce, solte o ar. Inspire e solte o ar. Faça também para o outro lado. E vai massageando bem, aqui até próximo das orelhas. Quando você sobe, sobe bem lá no alto. E quando desce, você distancia bem os ombros, né? Imagina como uma tartaruga, quando ela tira a cabeça para fora do casco, né? Então, a cabeça se distancia do tronco. Ótimo. Contrai lá os ombros, traz lá no alto, massageia um pouquinho, movimentando a cabeça para um lado e para o outro. Inspira para lá no centro, segura o ar, engole a saliva, solta o ar, mantém a contração dos ombros. Mais uma vez, inspira, segura o ar, engole a saliva e solta o ar e os ombros de uma vez. Dá uma boa chacoalhada. Entrelaça os dedos, apoia atrás da cabeça e tente encontrar uma região da sua cabeça onde você pode soltar o peso do braço, aliás, dos braços, e o próprio peso do braço vai alongar o pescoço. Então o braço vai ficar totalmente relaxado. Se você precisa segurar um pouquinho os seus braços, porque está forçando muito, aí você desce um pouquinho com a mão mais para baixo. E se você sente que dá para alongar mais, ao contrário, você traz um pouco mais para o alto. Encontre aí o lugar ideal para você, onde você pode soltar o peso dos braços, mantendo a coluna ereta, a coluna, né, até a cervical, né? A cabeça sim, a sua cabeça que vai para frente. E a cada expiração, tente soltar um pouco mais o peso dos seus braços, com a coluna ereta. Inspire, continue com os dedos entrelaçados atrás da cabeça e abra bem o seu peito. Abra bem o peito. E tente afastar o máximo que você puder os seus ombros. Desculpa, os seus cotovelos, né? Abra bem, abra o máximo que você puder. Empurre, mantendo essa abertura, você empurra com a sua cabeça as mãos lá para trás. E vai tentando juntar as escápulas também, lá nas costas. Abre bem, abre, abre. Volta para o centro. Continua com os dedos entrelaçados, inspira profundo, soltando o ar, inclina para o seu lado direito, até o seu cotovelo esquerdo ficar quase apontado para o teto. Quando chegou no seu limite, você para e aí olha em direção a esse cotovelo que está apontando para o teto.
sempre com o mínimo de esforço, observando a respiração que entra e sai pelas narinas. Volta com a cabeça, inspirando, volte com o tronco. Inspire profundo, soltando o ar por outro lado. Os seus glúteos, eles se mantêm em contato com o chão. Chegou no seu limite, olhe em direção ao seu cotovelo que está apontando para o teto, com o mínimo de esforço. Observe a respiração. Volte com a cabeça. Inspirando, retorne. Muito bem. Apoie as duas mãos lá no chão, apontando os dedos para trás. Empurre o chão com as mãos e abra bem o peito. Desça com os ombros. A cabeça não vai ficar completamente solta para trás, mas você inclina a cabeça para trás e também cresce. Cresce, ou seja, distancia a cabeça do seu tronco e, ao mesmo tempo, ela vai lá para trás. O peito projetado em direção ao teto, expanda o peito. Volte devagar. Ótimo. A gente vai elevar os dois braços lá para frente e vamos trazer o braço esquerdo aqui estendido, né? Em direção ao peito. Então, o tronco ele não gira junto, tá? O tronco fica voltado para frente, o umbigo voltado para frente. E aí você segura o seu braço. E perceba que é o seu braço, o braço que está segurando, aliás, o braço direito, né? No caso meu aqui, que está segurando o braço que está estendido, é ele que está ativo para segurar, né? O braço que está estendido. O que está estendido, eu relaxo. Eu solto, relaxo a mão, relaxo os dedos e tento descer com esse ombro, descer cada vez mais, distanciar da orelha. E vai trazendo para você. Não precisa girar a cabeça no sentido oposto, não, tá? Pode deixar ela. Se você quiser, também não tem problema. Se quiser aproveitar, girar para o lado, fica à vontade. Vai trazendo, trazendo, cada vez mais para você. Puxa bem forte mesmo. Trazendo, sentindo a pressão desse braço contra o seu peito. Ótimo. Esse mesmo braço agora vem lá pelo alto. Tente criar bastante comodidade nos ombros para não ficar contraído lá no alto. Então desça, ó. Esse movimento é importante, ó. Descer com os ombros. Ótimo. Volte. E agora a gente faz com o outro braço. Puxe bem forte para você. O braço que está estendido, ó, eu deixo ele bem relaxado. Experimente fechar um pouquinho os seus olhos. A gente está fazendo aqui algumas preparações. Mas o que diferencia um simples exercício físico do yoga, com certeza você deve ter feito já esse alongamento como um simples exercício físico. Mas o que diferencia é o seu estado de atenção. Como você percebe as regiões que estão sendo trabalhadas, as regiões que estão relaxadas. Volte com esse braço, aponte o cotovelo lá para o alto, segure com a outra mão. Então, é esse estado de atenção. Essa é a principal diferença. A mente acompanha tudo que o corpo está fazendo. Retorne, dê uma chacoalhadinha com os braços. E agora a gente vai estender de novo os braços à frente e a gente vai cruzar o braço esquerdo por cima do direito. Tenta deixar o mais próximo que você puder os cotovelos, mais próximo que puder. E aí a gente vai elevar os dois braços e apontar as mãos para fora. Ótimo. Tem uma mão que fica um pouquinho mais para baixo, não tem?
que é a que está cruzada por baixo, ela vem e segura na palma da outra mão. Isso, ótimo. Todo mundo está fazendo muito bem. Tenta deixar a- os seus dedos apontando lá para o teto, se você puder. Ótimo. Uma vez que você está aqui nessa postura, o que que a gente pode fazer? Relaxar os braços. Você vai sentir que os seus braços vão cair um pouquinho para frente, não precisa cair muito, mas continue aqui com a palma da mão segurando na outra. E aí você pode também soltar a cabeça. E a gente pode permanecer alguns instantes aí nessa postura, percebendo principalmente a região entre as escápulas, a região de trás do pescoço. Cada vez que você solta o ar, vai sentindo que toda essa região vai se acomodando, vai relaxando. Volte com a cabeça, descruze os braços. E agora a gente faz para o outro lado. O outro braço vem por cima. Cotovelos bem próximos. Eu elevo os braços, as mãos apontando para fora. Aí a mãozinha que está por baixo, vem aqui, ó, e segura na palma da outra mão. É um nó, tipo um nó mesmo, né? Estamos dando um nó. E aí eu mantenho os dedos estendidos, apontando para o teto, relaxo os braços. Só de relaxar os braços, vocês vão sentir que já alonga essa região, né, entre as escápulas. E eu posso também soltar a cabeça à frente. Leve a sua atenção nessa região entre as escápulas e tente perceber aí o movimento respiratório, nessa região. Tente perceber que quando você inspira, você expande essa região entre as escápulas. Quando você solta o ar, vai acomodando um pouquinho mais o braço, os braços caem um pouquinho à frente, a cabeça se solta um pouquinho mais. Volte devagar, descruze os braços. E agora a gente vem para quatro apoios. Em quatro apoios, eu mantenho o meu quadril na parte mais alta que eu puder, os braços estendidos à frente e a testa no chão. Essa vocês já conhecem. A gente faz sempre essa postura, quase toda a aula, né? E essa, a gente já poderia dizer que é uma postura invertida, porque, como eu falei para vocês, a principal característica de uma postura invertida é quando a gente deixa o quadril acima da linha da cabeça. Então, aí já é, de alguma forma, a gente já consegue ter alguns benefícios de uma postura invertida. Imagine que tem um peso que fica aí na região das suas escápulas e que te empurra para baixo. Então, o peito ele vai se aproximando do chão. Se você sente que dá para avançar um pouco, pode deixar até o queixo apoiado no chão, se você tem facilidade. Se não dá para apoiar o queixo, vai ficar o nariz, aí fica meio incômodo, né? Então é preferível deixar a testa. Ótimo. Inspire profundo, soltando o ar. Aproxime os seus glúteos lá dos calcanhares. Postura da criança, balássana. Continue com a cabeça solta no chão e solte-se. Solte-se bem. Acomode as suas pernas de uma forma que o tronco possa se encaixar por entre as pernas. Então você pode afastar um pouquinho se você quiser. Assim o tronco ele se encaixa melhor. Os braços podem ficar estendidos à frente, soltos para trás. Pode ser uma mão sobre a outra, testa nas mãos, como você achar melhor. O mais importante é que você possa soltar principalmente o peso da sua cabeça no chão. E já vai estabelecendo esse contato da cabeça com o chão.
como é para você estar com a cabeça no chão? Como é para você sentir o peso da sua cabeça no chão? As outras vezes que eu propus para vocês, né, de sentir o peso da cabeça, a gente fazia muito mais com as mãos, segurando a cabeça, né? Não de costas, a gente segurava a cabeça e sentia o peso da cabeça. Mas tente fazer o mesmo agora, a partir do contato da cabeça com o chão. Cabeça bem solta, aproveite para relaxar o pescoço, sua nuca, entre as escápulas. Muito bem. Então agora a gente vai começar uma preparação, uma outra preparação para o invertido. Até aqui ninguém, ou seja, não tem nem muita contraindicação, né? Todo mundo pode fazer por enquanto. A partir do momento quando tiver alguma limitação, a gente vai fazendo adaptações. Então vamos lá. Então, a partir da postura da criança, coloque a palma das suas mãos ao lado do joelho, então apoiada no chão, ao lado do joelho. Os braços ficam colados no seu corpo. Ótimo. Muito bem. Então, com a ajuda das mãos que estão apoiadas no chão e da cabeça, quando você fizer a próxima inspiração, eleve o seu quadril até você levar o peso do seu corpo em direção ao topo da cabeça. Então, o quadril se eleva, o peso do corpo vai em direção ao topo da cabeça e você sente o alongamento na nuca. Fique um pouquinho aí. Volte devagar. Muito bem. Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento coordenado com a nossa respiração. Então, quando você inspira, eleva o quadril, apoia o topo da cabeça no chão, alonga atrás do pescoço. Quando você solta o ar, você retorna. E aí repita isso algumas vezes. O movimento ele vai seguir o ritmo da sua respiração. Então, se a respiração é lenta, o movimento também é lento. Próxima vez que soltar o ar, mantenha lá os glúteos próximos dos seus calcanhares. E a gente vai agora se esparramar pelo chão. Na postura de Makarasana. E aí você pode escolher o melhor ajuste para você, né? O apoio das mãos pode ficar uma sobre a outra, testa nas mãos, braços soltos ao longo do corpo. As pernas, sim, ficam bem afastadas. E aproveite para se soltar no chão. Aproveite para soltar o peso do seu corpo. Mente o apoio da cabeça. O apoio da cabeça no chão. Bom, então até agora fizemos algumas preparações, né? Que a gente já pode até considerar, como falei para vocês, como posturas invertidas. Mas antes de seguir, para tentar algo um pouco mais desafiador, vamos fazer mais algumas outras preparações. Por exemplo, uma ótima postura que ajuda a preparar para posturas invertidas é a postura da cobra, porque a postura da cobra, Bhujangasana, fortalece esses músculos que ajudam a sustentar, né, a coluna ereta. Então, vocês já conhecem muito bem. Hoje a gente vai tentar permanecer um pouco mais de tempo. Eu vou sugerir 3 minutinhos para a gente ficar na postura da cobra. Então, vá se preparando. Aí você pode escolher a variação que você preferir, ou com as palmas das mãos ao lado do peito, ou os braços lá para trás, nas costas.
quando quiser, comece a elevação da cabeça. A cabeça se eleva, a parte alta do tronco também se eleva. E como essa postura da cobra, o objetivo dela é justamente fortalecer os paravertebrais, é diferente de uma variação um pouco mais contemporânea que a gente empurra o chão, né? Então, também algumas tradições aí chamam de postura da cobra. Mas essa é a variação tradicional. Então, tente parar um pouquinho antes do seu limite máximo para poder ficar um pouquinho mais de tempo. Já temos quase 1 minuto. Aproveite para, durante todo esse tempo de permanência, manter o foco na sua respiração, observar se tem alguma tensão desnecessária, você está contraindo demais alguma parte do corpo. Observe os seus olhos, se estão bem relaxados. Quase 2 minutos. Se vocês quiserem seguir a sugestão do tempo, temos mais 1 minuto. Em 3 minutos. Muito bom, 3 minutos é um tempo razoável de permanência. Aproveite agora para descansar. Aproveite agora para relaxar todas aquelas partes que foram solicitadas, que foram trabalhadas. Pode ir Makarasana. Aí, a gente estava fazendo mais umas preparações aí, mas é, pode se esparramar bem no chão. Uma mão sobre a outra, se esparrama no chão. Isso. Aproveite para soltar bem o peso do corpo no chão. Sinta o apoio das pernas. Solte o peso em direção a esses apoios. E agora a gente vai estender os dois braços à frente. Uma outra variação que também trabalha essa musculatura das costas, fortalece os paravertebrais. Então, cresça. Quando você esticar os braços à frente, imagine que alguém está te puxando para frente. Vai crescendo mesmo. Ao mesmo tempo, as pernas também, como se alguém estivesse puxando para trás. A cabeça se eleva, a parte alta do seu peito se eleva. E se você puder, tente elevar também as duas pernas. Essa a gente não vai ficar 3 minutos. Essa 30 segundos já é o suficiente. A gente deixar os braços bem juntinhos, assim, palma das mãos voltadas para dentro. Vamos encostar uma mão na outra, mas deixa elas bem próximas. Isso, ótimo. Muito bem, retorne, descanse de novo. E agora vá lentamente virando-se de costas. Faça um giro gostoso. Abrace os joelhos. Faça um balancinho para um lado e para o outro. Aproveite para massagear as costas. Aproveite também para deixar a cabeça bem solta. E perceba quando você faz esse balanço das pernas,
a cabeça ela acompanha o movimento, porque ela está relaxada. Você não precisa forçar para a cabeça virar para um lado nem para o outro. Quando você faz esse movimento, que ele vem lá da região do quadril, né? O movimento começa ali, a cabeça solta, ela simplesmente acompanha, ela balança de um lado para o outro. Você aproveita para relaxar bem o seu pescoço, os músculos da face. Bem, pare no centro, apoie a planta dos pés no chão. Então já fizemos preparações para já tomar consciência dessa região mais alta do corpo, fortalecimento dos paravertebrais. Agora a gente vai um pouquinho para o abdômen. Todas essas regiões são regiões que a gente trabalha e solicita bastante durante as posturas invertidas, né? Então, com a planta dos pés no chão, estenda os seus braços em direção aos joelhos. Não precisa apoiar as mãos nos joelhos, é só o joelho como uma direção, né? Palma das mãos voltadas para baixo. Contraia seu abdômen com a cabeça bem solta, não precisa forçar muito o pescoço. Perceba que o tônus muscular ele vem lá do seu abdômen, então contraia bem o abdômen. E perceba como essa região do seu abdômen vai elevando a sua cabeça, os seus braços vão se aproximando do joelho, mas pelo tônus no abdômen. Vai aproximando, pode tirar a cabeça do chão. A cabeça sim, ela sai do chão, mas o tônus principalmente está no abdômen. É claro que exige um pouco, né, do pescoço para segurar a cabeça, mas principalmente ali no abdômen. Contraia bem o abdômen, respire profundo, mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2. Retorne devagar. Se quiser, pode abraçar de novo os joelhos, fica à vontade. E agora estenda as duas pernas lá para o alto. Isso. E tente deixar o seu pé como se fosse uma bandeja, né? Então você vai apontar os dedos do seu pé em direção a você. Isso. Estenda os braços em direção aos pés. E novamente, com a força do abdômen, com o tônus abdominal, você vai tentar chegar com as mãos lá nos pés. Não é o pé que vem nas mãos, tá? Mas sim as mãos que vão lá em direção aos pés. Contrai o abdômen. Contraia bem o abdômen. Respire profundo. Mais 10 segundos. Respire bem profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Volte primeiro com a cabeça, depois os braços, depois as pernas. E se quiser, de novo, pode abraçar os joelhos, fazer um balancinho. Planta dos pés no chão. Descanse com as mãos no abdômen e observe. Faça um momento de pausa para você observar como está a sua respiração. Como você percebe a sua respiração natural. Observar a respiração natural significa deixar que a respiração aconteça e você é como se você desse um passo atrás e observasse. Existe uma tendência de quando a gente observa, você já sabe muito bem disso, a gente muda. Então, tudo onde eu levo a minha atenção, meu foco, tem uma tendência da gente já criar algum ajuste, uma modificação. Agora, observar a respiração sem modificá-la não é fácil, é um desafio.
Muito bem. Com as mãos apoiadas no seu abdômen, gire a sua cabeça como se quisesse olhar para o seu ombro esquerdo, tentando aproximar a sua bochecha esquerda, o lado esquerdo do seu rosto do chão. É um movimento lento, contínuo, até que o seu rosto se aproxima bem do chão. Quando você chega no seu limite, você para e tenta perceber se pelo relaxamento do pescoço, né, pelo relaxamento até da musculatura do trapézio, entre as escápulas, toda essa múscula participa desse movimento. Quando você vai relaxando, talvez a sua cabeça ela gire um pouquinho mais. Volte para o centro, passa para o outro lado. Chegou no seu limite, pare e pelo relaxamento vai tentando avançar um pouquinho mais. Volte com a cabeça. Deixe os seus braços ao longo do corpo, com a palma das mãos apoiadas no chão. Isso. E a gente vai preparar agora Setu Bandhasana, na postura da meia ponte. E essa também é já uma postura invertida, porque a gente mantém o quadril acima da linha da cabeça. Então, com o apoio das mãos no chão e a planta dos pés, lentamente vai elevando o seu quadril até tentar criar uma linha reta que vem dos ombros até os joelhos. A gente não vai passar muito mais disso. Então, tente parar nessa linha reta, dos ombros aos joelhos. Respire profundo. Retorne devagar. E quando quiser, faça mais uma vez. A gente vai tentar colocar mais um elemento agora. Então, eleve até de novo criar essa linha reta dos ombros ao joelho. E se você sente que dá para avançar, continue elevando. E para continuar elevando, você vai perceber que precisa criar um ajuste na região das escápulas, do peito. Então, o peito ele precisa ir mais para cima. Então, você vai tentar juntar as escápulas lá atrás, juntar os ombros. Tem aqueles que gostam de segurar os pés até, se suas mãos chegam nos pés. Você pode segurar os pés e fazer uma tração, ajudar com as mãos segurando nos pés para subir um pouco mais. Respire na postura, só mais um pouquinho. Qualquer momento que você sentir algum desconforto, sentir que já deu para você, você pode retornar à vontade. Bem, quem ainda não retornou, agora sim, vai retornando devagar, abraça os joelhos, pode dar uma balançadinha para um lado e para o outro. E agora a gente vai fazer a transição novamente para Balasana. Então a gente vai girar de novo para ficar de bruços e a partir da postura de bruços, a gente vai lá para Balasana. E de Balasana a gente vai para quatro apoios. Muito bom. Então, a partir de quatro apoios, agora sim a gente vai trazer um elemento a mais para quem quiser experimentar, tá bom? Sempre com muita cautela, bem devagar, né, bem lento, para a gente poder perceber. Hoje, principalmente, é o primeiro dia que a gente está fazendo, a gente vai bem devagar para tomar consciência, né,
dessa nova perspectiva, né, de como a gente coloca o corpo. Então, tem alguns elementos que são é, essenciais para a gente construir uma postura com segurança. A base onde a gente vai apoiar, porque a gente vai apoiar a cabeça no chão, né? Então, as mãos elas sempre vão estar apoiadas no chão. A gente vai começar com o apoio da palma das mãos no chão. Então, a gente visualiza no chão um triângulo. Então, as duas mãos elas formam a base do triângulo. Assim, para vocês verem melhor. Então, as duas mãos formam a base do triângulo. Aqui em cima é o topo do triângulo, o triângulo equilátero, né? Que é o triângulo com lados iguais, né? O ângulo igual. Então, eu visualizo esse triângulo no chão e é nesse ponto onde eu vou colocar minha cabeça. Só que não é qualquer parte da cabeça. A gente vai apoiar uma parte que fica entre o topo da cabeça e a testa. Por quê? Se a gente apoia o topo da cabeça no chão, a gente vai criar uma pressão muito grande na cervical. Então, apoiando assim, dessa forma, o topo da cabeça no chão, qualquer peso que eu levar do meu corpo nessa direção, ele vai pressionar muito a minha cervical. Então, o que a gente faz? A gente escorrega um pouquinho para frente, não é na testa, né? O topo da cabeça aqui no chão, imagina um carro sem amortecedor. Você passa num buraco, né? Ele dá aquela porrada. Então, apoiar aqui nessa região vai ajudar a criar essa flexibilidade, ó, percebe? É uma segurança que a gente cria para poder fazer essa postura, tá bom? Então vamos nessa. Então a palma das mãos no chão, leva lá no topo do triângulo, essa região entre a testa e o topo da cabeça. Por aí tudo bem, né? Até agora tranquilo. Então o que a gente vai tentar fazer é elevar o quadril um pouquinho. Eleva o seu quadril e vai levando o peso do seu corpo em direção não ao topo da cabeça, mas essa região um pouquinho mais para baixo. Então, eleva o quadril, pode subir um pouquinho mais o quadril. Isso. Os joelhos, eles ficam na mesma linha das suas mãos. Se você sente que dá para experimentar, para avançar um pouquinho mais, coloque a pontinha dos seus dedos, dos pés no chão. E agora, muita atenção. Você sente que dá para avançar. Não solte o peso do seu ombro em direção ao chão. Então, mantenha essa distância. Distancie. Quadril continua para o alto. Pode voltar lá um pouquinho mais para o alto, quadril, Emily. Isso. Ótimo, mas sem deixar o topo da cabeça apoiado. Aí, perfeito. Então, pontinha dos dedos dos pés no chão. E aí você vai tentar estender as suas pernas. Distância, criando esse espaço aqui nos ombros, né? Os ombros estão distantes do chão. Então, com a pontinha dos pés no chão, tente elevar as pernas. Se vocês quiserem olhar, eu posso mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Pontinha dos pés no chão. E aí eu estendo as pernas. Cansou? Volta com o joelho no chão. Sempre que você retornar da postura invertida, nunca volta com a cabeça de uma vez para cima. A gente sempre para um pouquinho lá embaixo, depois volta. Tá ótimo, perfeito. Quer tentar fazer mais uma aí? Para eu ver vocês bem? Perfeito, tá ótimo, Li. Tá muito bom. Isso, muito bom, Emily. Assim que você quiser retornar, retorne, descanse em Balasana. Muito bom, gente. Muito bom. Esse é o primeiro passo. Pode continuar lá em Balasana, se você quiser, com a cabeça lá no chão. Isso. Esse é o primeiro passo. Por hoje, a gente não vai avançar muito mais que isso. A gente vai deixar
avançar um pouquinho mais nas próximas aulas. Por hoje está ótimo. Então agora volte a se esparramar no chão em Makarasana. Isso. Aproveite para relaxar bem o pescoço. Cada uma tem, né, o seu limite, sabe até onde pode ir. Então aproveite para se soltar bem no chão. Então uma mão sobre a outra, testa nas mãos, ou os braços ao longo do corpo, as pernas bem afastadas. Geralmente a gente utiliza Makarasana como uma postura para compensar esse trabalho nas invertidas, né? Porque a gente cria esse alívio na região do pescoço, a nuca principalmente. Então solte bem a sua cabeça no chão, deixa a cabeça bem solta no chão. Sinta o peso do peito no chão, peso dos braços. Tenda os dois braços à frente. E agora sim, a gente vai se girando, apoiando as costas no chão, flexione os joelhos, deixe planta dos pés também apoiadas no chão. Afaste os seus braços na lateral, como uma cruz. E a gente acomoda um pouquinho com os Lulasanas, que é aquela que vocês conhecem, né? Que a gente solta, aperta. Então, é simplesmente deixar que as duas pernas caiam para um dos lados. Escolha um dos lados e deixa cair. Deixa o peso das pernas simplesmente cair em direção ao chão. Não precisa modificar a posição da perna, nada. É simplesmente deixar que elas caiam. Aí você volta para o centro, faz para o outro lado. E repita mais uma vez. Para um lado, para o outro. No seu tempo, sem pressa. Ao voltar no centro, continue com os joelhos flexionados. Apoie as mãos no abdômen. E agora a gente vai fazer um exercício respiratório. O primeiro passo é simplesmente observar o movimento do seu baixo ventre e conectar com esse ritmo da sua respiração natural através desse movimento. A gente sabe que existem algumas estratégias, né, para a gente observar a respiração natural. Uma delas foi o que a gente fez há pouco, observando através do movimento do toque do ar passando pelas narinas, né, o ar quando entra, o ar quando sai, a respiração livre. Outra forma é essa, a partir do movimento no abdômen. Quanto mais relaxado tiver o seu tronco, quanto mais relaxado tiver o abdômen, mais você sente o movimento acontecer lá no baixo ventre. O abdômen relaxado, molinho, quando o ar entra, ele se expande, quando o ar sai, ele recolhe.
E agora sim a gente vai passar a modificar um pouco esse ritmo. Então passe a fazer expirações mais lentas. Próxima vez que você for soltar o ar, solte lentamente, o mais lento que você puder. O mais lento que você puder, desde que depois a inspiração não precise ser muito rápida, né? Que você fique com falta de ar, de tão lento que você soltou o ar. Então encontre qual que é esse ajuste. O ponto de que você solta o ar, né? Faz a exalação o mais lenta possível. E também a inspiração, ela acontece de forma lenta. Mas a predominância é na exalação. O tempo mais longo é o da exalação. E aí você pode encontrar qual que é o seu ritmo ideal para essa respiração. Eu vou sugerir para a gente fazer uma contagem de 3 segundos na inspiração e 6 segundos na exalação. E aí, como eu vou deixar você fazer essa contagem, você vai fazer a contagem dos segundos no tempo que você quiser. Ou seja, esses 3 segundos, eles podem ser 10 ou 2, não importa. O que importa é que a exalação é o dobro do tempo, né? Então, faz uma contagem mental de 6 segundos nesse tempo que fica confortável para você soltar o ar, 6 segundos. E depois a inspiração você ajusta na metade do tempo, em 3 segundos. Mantenha toda a sua atenção no movimento lá no seu baixo ventre e também na contagem do tempo, de 3 segundos para inspirar e 6 segundos para soltar o ar. E agora a gente vai incluir mais um elemento que são as retenções. Vamos começar com a retenção com pulmões cheios. Então, depois da próxima inspiração, o mesmo tempo que você inspirou, ou seja, os 3 segundos, segure o ar. E a exalação em 6 segundos. Inspiração em 3, retenção em 3, com os pulmões cheios, e exalação em 6. Se estiver confortável para você, esse exercício, você sente que dá para colocar mais um elemento, é a retenção com os pulmões vazios, ou seja, quando você fizer a exalação em 6 segundos, segure também. Se você puder, 3 segundos. Se não der 3 segundos, pode ser um pouquinho menos. Então, a inspiração em 3, retenção com pulmões cheios em 3, exalação em 6 e depois a retenção com pulmões vazios. Se você puder, em 3, se não puder, pode ser um pouco menos. Mantenha a atenção nesse ritmo, no movimento, no baixo ventre. Depois da próxima exalação, a gente encerra o exercício. Respire livremente e vá soltando uma perna, depois a outra, um braço, depois o outro no chão. Postura de Shavasana, essa postura de relaxamento. Encontre qual é o melhor ajuste das pernas, para que elas fiquem bem soltas, a pontinha dos pés caem para fora naturalmente.
os braços também afastados. Encontre qual é o melhor ajuste de afastamento dos braços para que eles não fiquem nem tão próximos do seu corpo, nem tão distantes, né? Então, palma das mãos voltadas para cima. E você vai perceber que quando está nesse ajuste ideal dos braços, vem uma sensação de relaxamento embaixo dos seus braços, na axila. Faça uma inspiração profunda e na exalação vai esparramando, soltando todo o peso do corpo no chão. Solte, solte. Perceba que a cada vez que você solta o ar, é possível relaxar um pouco mais. Você relaxa cada um dos dedos das mãos, cada um dos dedos dos pés. A cabeça solta. Relaxe os olhos por dentro dos seus olhos. Relaxe o nariz por dentro do nariz. Relaxe a boca, a língua. E a cada vez que soltar o ar, relaxe um pouquinho mais. Faça uma inspiração profunda.
Vá se espreguiçando calmamente, movimentos lentos. Se puder, ainda permaneça com os olhos fechados. Quando você quiser, no seu tempo, vá calmamente se sentando, gire-se para um dos lados. Com a ajuda das mãos, sente-se. E a gente vai aproveitar um pouco desse estado criado através da nossa prática para finalizar com uma prática de meditação. Não que tudo isso que nós já fizemos não seja uma prática meditativa, mas uma outra. A gente já veio fazendo isso os outros meses, né? Hoje a gente vai fazer aquela contagem de até 21 respirações, ou uma contagem de 21 respirações no seu ritmo natural. Então você deixa a respiração simplesmente acontecer e você vai contando. Quando chegar no 21, você traz as mãos unidas no centro do peito. Então cada um no seu ritmo, a respiração livre, natural, e você vai contando até 21. Fique à vontade se você quiser continuar com essa prática meditativa. E a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço de coração a presença de vocês, por mais essa prática. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti.
que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê. Gratidão.